diferença entre laudo médico legal e parecer médico legal. Esses dois documentos são muito importantes na prática pericial, eles são rotineiros, então eu quero trazer para vocês aqui alguns aspectos doutrinários que vocês vão encontrar em livros de referência de medicina legal e aspectos práticos, inclusive, e algumas considerações que eu acho importante se fazer. Bom, o laudo médico legal a gente conhece, ele é o documento que surge de toda e qualquer perícia médica, seja a complexidade que ela for, seja em que área do direito, direta ou indiretamente atuando por direito, vai surgir um laudo médico legal, por definição. E ele tem uma estrutura básica, ele tem o seu preâmbulo, ele tem o histórico, os quesitos que são apresentados, a descrição, a discussão, a conclusão e resposta aos quesitos. Essa é a forma didática e acadêmica de estruturação de um laudo médico legal que a gente encontra em referências como o professor Flamínio Fávero, Guilherme Herbens, enfim, inúmeros grandes autores doutrinadores de medicina legal. E nesses mesmos livros de referência a gente encontra a definição do parecer, que ele tem um caráter opinativo de um especialista. No caso, ele é emitido por um assistente técnico, onde se faz considerações sobre aquela perícia. E é importante fazer uma consideração, que eu julgo muito importante, que a questão do caráter opinativo é um tanto quanto controversa, porque opinativo não cabe em perícia médica, né? Seja você atuando como assistente técnico, seja como perito oficial, a grande questão que fica é que a gente não emite opinião, a gente emite uma conclusão técnica, né? Baseada no método que foi descrito, baseada no método que está implícito que seja, mas a gente emite uma conclusão técnica e não opinião. Mas eu entendo que os doutrinadores postulavam dessa forma, e alguns ainda postulam, do ponto de vista do Código de Processo Penal, como eu já trouxe para vocês em um vídeo anterior. O assistente técnico ele vai emitir seu parecer depois da emissão do laudo, depois de concluída a perícia. É diferente no Código de Processo Civil, né? Onde o assistente técnico tem a oportunidade de participar do ato pericial. É diferente. E então a gente precisa levar isso em consideração nessa forma de análise, porque sobre esse aspecto fica mais claro o entendimento do caráter opinativo que queira se dizer. Eu entendo que do ponto de vista técnico é importante a gente diferenciar que talvez opinativo não seja o melhor termo, mas sim uma conclusão técnica, né, baseada e não um achismo, né, para não abrir brecha para esse tipo de discussão. Então, são documentos médico-legais muito semelhantes em sua estrutura. O parecer também tem um preâmbulo, né, tem histórico, tem a sua discussão e conclusão. No caso do Código de Processo Penal, porque, lembrando, não participa do ato pericial. Mas no âmbito do direito civil, participa, então tem descrição também, né? A resposta aos quesitos muitas vezes elas são facultativas para o assistente técnico, né? Até porque muitas vezes ele pode auxiliar a formular quesitos, né, em parceria com os advogados, né, consultoria médico-legal. Então é importante a gente diferenciar os documentos nesses aspectos, né? O laudo médico-legal tem uma conclusão técnica e do ponto de vista doutrinário o parecer tem uma conclusão mais opinativa sobre um fato, né? Seria um profissional de renome. Mas do ponto de vista prático é importante a gente entender que preza-se para que na assistência técnica, na emissão de um parecer, não basta que seja uma opinião, e sim uma conclusão baseada em evidências, né? Como é de praxe na medicina hoje em dia, desde que a MB, a medicina baseada em evidências, ela é postulada e ensinada amplamente, como a gente sabe, né, nas graduações de medicina há alguns anos. Até eu tive esse privilégio, né, de aprender medicina baseada em evidências desde o primeiro ano na Faculdade de Ciências Médicas de Santos com o grande professor Vanderlei Bernardo. Então a gente tem que entender que essa etapa
da construção da lógica do raciocínio médico legal no parecer e no laudo é idêntico e deve ser fundamentada em ciência, pura e simplesmente. Então, se você gosta desses temas, se você acha interessante, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal para você ficar sabendo dos vídeos que eu lanço aqui. Você não paga nada por isso e contribui para eu expandir o conhecimento médico legal, tá certo? Até a próxima.